Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui novamente com o nosso programa Cronologia Bíblica, Histórico e Profético, da TV Manaim. E a TV Manaim ela está vinculada à Igreja Cristã Maranata. E nesse programa nós temos visto a Bíblia de uma maneira cronológica, né? Caminhando com os fatos relatados na palavra de uma maneira temporal, cronológica, de acordo com o que eles aconteceram. Nós estamos agora no segundo episódio, onde nós estamos tratando os fatos do Novo Testamento. E aqui no estúdio está comigo aqui o pastor Roberto Pedra. Paz, seu pastor, seja bem-vindo novamente. A paz do Senhor, pastor Alex, a paz do Senhor a todos. Pastor Roberto e aqueles que estão nos assistindo, como nós falamos, nós estamos no nosso segundo episódio no Novo Testamento, que vai tratar da vida terrena do Senhor Jesus, né, do seu ministério, as experiências, os milagres, as parábolas. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos nascimentos anunciados, né? O título do nosso episódio são Nascimentos Anunciados. Está no plural aqui, porque nós vamos tratar, porque os evangelhos ali no início vão trazer o anúncio de dois nascimentos, né? O nascimento de João Batista e o nascimento do Senhor Jesus. Por que nessa ordem? Porque é uma ordem cronológica, mas também profética, né? Porque João Batista ele vai ser aquele que vai anunciar, que vai estar à frente no caminho anunciando a pessoa do Senhor Jesus. É algo importante porque nós vamos ver aqui o início das profecias se cumprindo, né? Sim. Deus envia João Batista como aquele que iria preparar o caminho para o Senhor, é o que a Bíblia diz, né? Então ele, até mesmo já nos primeiros momentos, ele cumpre isso e mais adiante, durante os períodos do seu ministério, vamos assim dizer, né, do período que estava ali cumprindo o seu chamado, ele justamente faz isso, anunciando a palavra, preparando para o nascimento de Jesus. E nós vemos isso nesse início dos evangelhos, falando justamente sobre isso, essa questão do parentesco entre a mãe de João e a mãe de Jesus, e é um estudo muito profundo e maravilhoso. Glória a Deus. Nós vamos iniciar aqui, pastor Roberto, até apresentando uma tabela. E já de pronto aqui nós queremos até trazer uma informação para os irmãos, por quê? E para aqueles que nos assistem, né? Nós estamos vindo no Velho Testamento sempre usando as datas, né? 400 a.C., 200 a.C., um marco, por quê? O nosso calendário hoje ele tem como marco zero o nascimento de Jesus. E é o zero, né, do calendário. Mas nós vamos ver que as datas aqui, elas vão estar um pouquinho diferentes, uma diferença, porque, por exemplo, nós vamos ver aqui que o nascimento de João Batista e do próprio Senhor Jesus vão ocorrer por volta de 6 a.C. Mas por que essa diferença? Porque nós vamos ver historicamente que um religioso chamado Dionísio, por volta do século 6 depois de Cristo, né, 600 anos após o ministério de Jesus, o nascimento de Jesus, ele resolve organizar o calendário do mundo com base no nascimento de Jesus. E ele faz as contas ali de quando aproximadamente o Senhor Jesus nasceu. Só que essas contas que ele fez na época, com aquilo que ele possuía de informações, ele teve esse erro de 6 séculos aí, mais ou menos. 6 anos, né? De 6 anos, né? Mais ou menos de 6 anos esse erro, não 6 séculos. Mas o que acontece? Hoje, pelos fatos históricos, né, e pelo que se estuda, um dos marcos ali foi o reinado de Herodes, que é citado nos evangelhos, nós vamos ver isso aqui. E Herodes ele morre por volta de 4 a.C. Então, com base nessas informações, que as bíblias cronológicas, os estudiosos cronológicos, eles chegam nessas datas aqui que nós vamos mencionar aqui. Então, os irmãos, você que nos assiste, não se assustem, né, com essas datas, porque elas estão calibradas agora com os fatos históricos Sim. comprovados, né? Mas voltando à nossa tabela aqui, pastor Roberto, nós temos ali entre 27 a.C. e 6 a.C., alguns fatos são interessantes, são relatados nos evangelhos. Por exemplo, o governo de César Augusto, está lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 1, o Império Romano estava no auge, então Jesus ele vai nascer com Israel dominado pelo Império Romano, né? Era um cenário político do nascimento de Cristo, né? Não havia mais rei em Israel, né? Você tinha ali governadores das províncias que eram dominados pelo Império Romano. No ano 7 a.C., você tem o anúncio do nascimento de João Batista. É o que nós vamos tratar aqui também, né? Está em Lucas 1, do verso 5 ao 25, né? O anjo Gabriel ele vai anunciar a Zacarias, que é o pai de João Batista,
e esposo de Isabel, que nasceria João. Também no mesmo ano, em 7 a.C., você tem a profecia sobre João Batista, né? O porquê desse nascimento, né? E qual o papel de João Batista. João Batista virá no espírito e no poder de Elias para anunciar a pessoa do Senhor Jesus. Então, João Batista, ele nasce, o seu ministério está todo voltado ali para anunciar a pessoa do Senhor Jesus, que é o centro da salvação, do projeto. Toda a palavra vai estar em torno da pessoa do Senhor Jesus. No ano 6 a.C., o anúncio do nascimento do Senhor Jesus, Lucas 1, de 26 a 38, Maria conceberá pelo Espírito Santo Jesus, Filho do Altíssimo. 6 a.C., a confirmação do milagre, né? Nós vamos ver aqui o encontro de Maria e Isabel ali, algo muito profundo ali, uma experiência. Também no mesmo ano, o encontro de confirmação do milagre, depois o encontro de Maria e Isabel. Depois nós temos aqui o Magnificat, né? Que é um louvor de adoração de Maria. Maria glorifica a Deus por tudo aquilo que ela estava vivendo, né? A experiência ela ter sido escolhida para ser um instrumento nas mãos de Deus, né? O papel de Maria foi esse, um instrumento nas mãos de Deus, né? Isso é importante para nós, né? O nascimento de João Batista, a profecia de Zacarias, também no ano 6, o anúncio a José. Aqui vai entrar a figura de José, o pai biológico de Jesus, terreno de Jesus. Não foi o pai biológico, né? Porque Jesus nasceu do Espírito Santo, mas foi quem deu o nome. Legal, né? O pai legal. O pai né? legal, essa é a expressão que nós podemos usar aqui, que foi o pai legal de Jesus, né? Aquele que deu o nome, que deu a herança do reino para ele, né? Porque José, ele era da descendência de Davi, né? Na genealogia, como nós estudamos no episódio anterior, José está ligado direto à genealogia de Davi, né? Portanto, dando a Jesus a herança do reino, né? Que se cumpriria também em Davi, ou que a profecia de que reinaria alguém da descendência de Davi, que o seu reino seria eterno. Glória a Deus. Estava se cumprindo ali. Então, nós podemos usar esse padrão, né? É o pai legal do Senhor Jesus. E no ano 6, o nascimento profético do Messias, né? Messias aqui também é uma expressão que é atribuída ao Senhor Jesus, né? O ungido, o escolhido de Deus para a libertação de Israel, Mateus 1, de 21 a 23, o nome Jesus, Salvador, Emanuel, Deus conosco. Sim. Então esse aqui é o quadro daquilo que nós vamos ver no episódio de hoje, e eu gostaria de passar a palavra para o pastor, até para que nós possamos dar continuidade aqui a este episódio. Sim. Pastor Alex, nós vemos nesses fatos todo o cumprimento daquilo que era a profecia da palavra de Deus. Quando acontece o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, não foi um acaso, Deus estava, vamos dizer assim, dentro da cronologia de Deus, dentro da sua programação, do seu projeto, cumprindo aquilo que era que os profetas já vinham falando, né? E todo o desfecho da história é baseado naquilo que não era o improviso de Deus, era o cumprimento da sua vontade. E o texto que está em Mateus capítulo 1, verso 21 a 23, eu gostaria de colocar esse próximo quadro, que diz assim, olha, em Mateus, e dará à luz um filho, chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Glória a Deus. Em todas as expressões nós vemos o caráter daquilo que é a vontade do Senhor, da profecia, né? O próprio nome de Jesus, que significa salvação, né? O nome dele, que vem em outros, diversos tipos no Velho Testamento, agora que estava, né, o nome dele ditado pelo Senhor, seu nome será Jesus. E Isaías, cerca de 700 anos antes ainda do seu nascimento, também profetizou. Isaías é um livro que é maravilhoso porque ele entrega muitas profecias a respeito de Jesus, a respeito do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte, do seu propósito, né, de Deus se fazendo carne, levando sobre si os pecados da humanidade. E Isaías aqui, ele profetiza dizendo isso, né? E o seu nome será Emanuel,
que significa Deus conosco. Glória Isso a Deus. seria o que Jesus veio enviado, né, deixando a sua glória. Deus se faz carne, né, e habita entre nós. Qual o objetivo disso? Jesus se tornando Deus conosco, ele se faz carne sentindo as mesmas coisas que nós sentimos, as mesmas enfermidades, as mesmas dores, os mesmos sentimentos, frustrações, traição, que Jesus foi traído. Então, mostrando que ele veio sentir as nossas dores, viver como homem. Deus se fez homem para resgatar todo homem, né? Para resgatar a humanidade. Então, Deus conosco, e quando ele salva o homem, morre, ressurreto, mas ele, né, ele não permanece morto, ele é levado, né, à eternidade e envia o Consolador. Então, a igreja, nós não estamos mais sós, é o Deus conosco, né? Por isso que o seu nome seria Deus conosco. É a presença do Salvador, né, de um Deus que salva e resgata o homem. E é interessante porque o episódio, nós estamos falando do anúncio do nascimento do Senhor Jesus, que é o foco principal, né, da salvação, mas o anúncio do nascimento de João Batista, e João Batista vai ser aquele que vai trazer essa verdade, né? Porque ele vai apontar para Jesus e dizer, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então mostrando, confirmando o que está aqui em Mateus, né? Aquele que vem para remir, para salvar o povo do pecado, mas mostrando a forma. Porque como Jesus viria para remir o povo do pecado, né? Israel estava esperando um guerreiro, né? Um líder, né? E Jesus ele é o leão da tribo de Judá, ele é rei, ele é Senhor. Mas João Batista ele vai trazer a profecia, olha, o Messias ele vai ser o Cordeiro de Deus, né? O Cordeiro no sentido de que ele vai ser morto pelos nossos pecados, né? Ele vai ser o sacrifício perfeito. É ele que vai ser colocado no altar de Deus para que os nossos pecados fossem perdoados. Então é muito profundo essa posição ali, né, de João Batista, por quê? Porque havia um silêncio, né? Havia 400 anos que não haviam profecias, né? Não haviam profetas em Israel, devido ao afastamento de Israel, ao pecado de Israel. Mas naquele momento aparece João Batista para fechar o Velho Testamento e para anunciar essa grande profecia de salvação sobre a pessoa do Senhor Jesus. Da mesma maneira que Isaías profetizou, agora João Batista estava vendo a pessoa de Jesus e profetizando, né? Ele foi o profeta que viu a profecia, né, se concretizando. Né? É muito interessante isso. Mas nós vamos dar seguimento, porque nesse momento dos anúncios do nascimento, nós vamos ver alguns personagens ali, né? Maria, José, Zacarias e Isabel, que era a esposa de Zacarias. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre Zacarias, e o texto está no livro de Lucas, né, no capítulo 1, os versos 13 a 16, que dizem assim, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Interessante que a imagem aqui mostra o templo, por quê? Porque Zacarias era um sacerdote, né? E essa experiência vai acontecer dentro do templo, né? Porque Zacarias ali ele estava cumprindo os seus atos de sacerdote, né? É interessante porque Zacarias era da ordem de Abias, né? Você tinha várias ordens de sacerdotes e essas ordens eram escaladas para servir no templo durante o ano, né? E nós fomos estudando isso e verificando aqui, Zacarias estava ali por sorteio, né? Havia um sorteio entre aqueles da ordem de Abias e coube a Zacarias ali por sorteio, né? Por uma escolha. E quando nós falamos sorteio aqui, os nomes eram colocados ali, mas nós sabemos que isso aqui havia uma intervenção de Deus, porque naquele momento ali, Isabel estava grávida, Maria já estava grávida, e o anjo vai anunciar ali, Gabriel vai anunciar a Zacarias sobre esse fato. Então nós vemos aqui que nós podemos até trocar essa palavra sorteio aqui pela intervenção de Deus. Deus colocou Zacarias no templo. Providenciou tudo, né, para que ele estivesse. Para que ele estivesse ali. E é interessante porque às vezes um sacerdote ele passava a vida toda
e ele não servia no templo, porque ele nunca era sorteado, né? Sim. E é interessante isso porque a escolha de Deus, a soberania de Deus é algo muito profundo para as nossas vidas, né? Então você está assistindo esse episódio hoje, né? Eu escolhi assistir esse episódio, eu escolhi estar num culto. Não, foi Deus que providenciou todas as coisas para que você estivesse num culto, para ser tocado por Ele. Porque quando Isaías estava vivendo um culto ali, queimando incenso, servindo a Deus, e no lugar certo. E ele tinha orado a Deus, né? Então, é outro fato importante, porque nós temos que entender isso, né? O lugar da adoração de Deus é no culto, é no templo, é na presença do Senhor. É ali que Deus vai falar, né? Sim. Esse é muito profundo, pastor Alex, porque há um texto na Bíblia que diz assim que Deus trabalha por aquele que nele espera. Então, há uma ação de Deus, há um trabalho do Senhor para que, como você disse, para que Zacarias estivesse no templo para receber a revelação daquilo que iria se cumprir na vida dele e na família dele. Então, Deus também, nessa hora, ele está trabalhando em função de todos nós, para que o homem possa compreender e alcançar aquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida, né? Então, não existem coincidências na presença do Senhor. Deus está trabalhando, atraindo o homem para a presença dele para se revelar, né? Para mostrar o projeto de salvação. Quando o Senhor fala com Zacarias a respeito do nascimento, daquilo que seria uma profecia que se cumpriria na vida dele, na família dele, aquilo foi algo glorioso, algo extraordinário que nós estamos falando com ele, sobre ele aqui hoje, quantos anos depois. Exatamente. E quantas coisas gloriosas Deus tem a revelar ao homem, que não são coisas do acaso, são operações de Deus, Deus trabalhando em função da minha vida, da sua vida, da vida do senhor, da senhora, para que nós vivamos esse projeto, que maravilhoso, né? Então Deus está trabalhando para que isso se cumpra na nossa vida. E é interessante porque alguém poderia dizer assim, mas foi apenas uma coincidência, né? A Isabel está grávida e a história do anjo Gabriel ali, mas nós vamos ver o seguinte, Maria virgem, uma virgem iria conceber, né? Do Espírito Santo, sim, algo que tinha sido profetizado no Velho Testamento, sim, que a virgem conceberia. Isabel era uma mulher avançada em idade, já era uma idosa, Zacarias era um idoso, estéril. Então Deus escolhe dessa maneira por quê? Por que Deus faz isso? Para mostrar que o projeto dele não depende de mãos humanas. Sim. Não é algo racional, humano, mas é algo divino. Então, olha, o último profeta, ele vai nascer de um milagre, né? E o Salvador também, ele vai vir de uma forma de milagre também, de uma experiência, né? A Virgem vai conceber. Mas é interessante que o texto traz um detalhe também, até para os irmãos que estão nos assistindo, porque ele diz assim no verso 15, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Há um detalhe aqui que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é a experiência de Isabel, que é essa última parte aqui, porque já mostra que João Batista, desde o ventre, já era cheio do Espírito Santo, mas esse detalhe dele não beber vinho nem bebida forte, fala também de um projeto, né? De uma palavrinha que a gente chama de nazireu, né? Sim. Sansão foi nazireu, né? Um outro personagem do Velho Testamento que nós vamos abordar em um momento aqui do nosso programa, mas João seria nazireu de Deus, né? O nazireu era aquele que não passava navalha sobre o seu cabelo, ele não bebia bebida forte, não tomava vinho, ele se abstinha de muitas coisas porque ele era separado para o Senhor, né? Hoje, profeticamente, nós podemos ver o seguinte, que desde o ventre, né, Deus nos escolhe, nos separa para uma grande salvação. Sim. Por que ele não precisava de bebida forte nem de vinho? Porque o vinho ele tira o homem do seu patamar racional, né? Mas é porque o próprio texto diz, né, ele seria cheio do Espírito Santo, né? O vinho aqui, o vinho do Espírito, queria comandar a vida de João Batista. Então é interessante que fica essa primeira experiência com Zacarias aqui, o pai de João Batista, por quê? Porque ele vive isso. O Senhor fala com ele, anuncia ali o nascimento, e esse casal aqui vai viver essa experiência, não é isso? Você comentou sobre
o chamado de João aplicando aos nossos dias, né? Porque o Senhor também nos separa para viver essa vida de santificação na presença do Senhor. E da mesma forma que João Batista estava sendo levantado para preparar o caminho do Senhor para o nascimento de Jesus, a igreja hoje ela está sendo chamada e levantada também para uma mensagem, não do nascimento de Jesus, mas para anunciar a volta de Jesus. Então, assim como João Batista tinha uma missão, estava sendo chamado para levar uma mensagem ao mundo que estava adormecido, agora a igreja nessa hora tem uma mensagem também, preparar o caminho antes da volta do Senhor Jesus. Maravilha. Você falou acerca de Zacarias, e nós temos um outro personagem também que é muito interessante, que é Isabel. Eu gostaria até que colocasse o próximo quadro, e um texto que está no versículo 39 a 45 de Lucas, no capítulo 1, e diz assim: naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse: bendita tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Nós vemos aqui, pastor Alex, o que é a alegria de uma experiência do homem na presença do Senhor, né? Porque Maria, agora já se cumprindo na vida dela, né, grávida já do Senhor, já havia ouvido a voz do Senhor, havia ouvido aquilo que seria o nascimento, a profecia do nascimento de Jesus. Ela vai até a casa de Isabel, de Zacarias. O lugar ali era um ambiente propício, vamos assim dizer, né? Era a casa de um sacerdote, servos do Senhor, e eles respiravam, ansiavam pelo Messias, o nascimento do Messias, conheciam a profecia, oravam pelo cumprimento dessa profecia, e ali agora ela vai testemunhar isso. Nós vemos isso, o que é um coração cheio, né? Um coração que está vivendo a experiência da salvação, de ouvir a voz do Espírito Santo, ele sempre tem um testemunho a trazer, né? É uma alegria fazer isso. E o coração está cheio. E a Bíblia diz que quando ela chega à casa de Isabel e saúda, a Bíblia diz que a criança, João Batista, que estava ali no ventre de Isabel, né, já tinha cerca de 6 meses a criança, né, João Batista, ele salta dentro do coração, né, dentro do ventre de Isabel. Então nós vemos isso, o que é um coração cheio, né, que agora ela faz parte do corpo, da alegria de estar participando um com o outro, essa experiência, né, que é a mesma operação, né, não existe divergência de projeto. Aquilo que o Senhor falou com Maria, o Senhor também havia preparado, né, na família de Isabel, de Zacarias, e era um projeto só, não há divergência, né? Nós vivemos esta obra onde a experiência é a mesma, né? A experiência de vivermos a palavra, de vivermos a profecia. Nós estamos servindo ao Senhor aqui no Brasil, outros irmãos vivendo a mesma experiência no exterior. E quer dizer, porque nós vivemos uma só palavra. Exatamente. Que é a vontade do Senhor. E é interessante porque, se nós aplicarmos no nosso dia, toda a experiência em volta ali da vida de Isabel não foi por causa da presença de Maria, Sim. mas aquilo que Maria trazia, né? Que Sim. era o Senhor Jesus. E isso nós vemos isso, né, na vida da igreja. A igreja ela não é glorificada, né? A igreja não vai ser exaltada, mas a igreja, eu vou usar essa expressão, ela vai chamar a atenção não por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela possui, né? Sim. Que é a pessoa do Senhor Jesus, o Salvador. Isso, né? é muito interessante. E isso tem que ficar muito nítido na nossa vida, e Maria entendeu isso, Isabel entendeu isso, Zacarias entendeu isso, e a igreja ela tem que entender essa experiência. Sim. Há um único Salvador. Esse Salvador ele tem um nome, é o Senhor Jesus, né? Não foi João Batista, não foi Isabel, não foi Zacarias, não foi Maria, não foi Pedro, não foi João.
mas é o Senhor Jesus. Ele é o único e suficiente Salvador para a vida do homem. Sim. Maria estava sendo agraciada ali, vivendo essa experiência, né? Bem-aventurada, né? Isabel estava sendo abençoada, como a igreja, como corpo, também vive isso, né? E aquilo que vem do interior é que vai mostrar isso, né? Isabel só teve ciência da presença de Jesus ali porque dentro dela estava sendo gerado João Batista, né? Então o homem ele precisa viver isso interiormente. A salvação, o reconhecimento de Jesus não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É o Espírito Santo operando na vida do homem, né? Saltando dentro do homem, operando para mostrar, olha, você está diante do Salvador. Você está diante de um Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu por você na cruz, que ressuscitou ao terceiro dia e que vai voltar para arrebatar uma igreja. Sim. Então é muito interessante esses detalhes que o próprio Senhor deixa registrado. Né? Pastor Alex, e a experiência também do homem, ela é inquestionável quando o homem ele sente a presença do Senhor, o toque do Senhor. Até mesmo, vamos dizer assim, a sua primeira experiência, quando a pessoa vai à igreja e Deus fala com ele, o Senhor se revela a ele, é inconfundível, é inquestionável. Né? Exatamente. O toque do Senhor, a né? revelação do Senhor, quer dizer, ele sabe, não, é Deus que falou comigo. Não foi o pastor, não foi o homem, foi o Senhor, é o toque. É inquestionável isso. Isso é algo maravilhoso, né? Por isso que Isabel, ela testemunhou, falou, né, e falou, porque ela entendeu, aqui está, aqui onde o que vai sair, né, nascer o meu Salvador. Uma expressão até ousada, né? Mas por quê? Porque é a segurança daquele que sente a operação do Espírito Santo. É interessante que os evangelhos foram escritos em grego, né? E interessante que essa expressão Senhor aqui, bendito o fruto do teu ventre, né? A mãe do meu Senhor, a palavra Senhor aqui é Kyrios, né? Em grego, que é o Senhor prometido. Não era qualquer Senhor que Isabel estava falando ali, mas era o Senhor que havia sido prometido desde a eternidade, né? Aquele que viria para resgatar o homem. Então Isabel estava vivendo isso. Eu não tenho dúvidas, né? Eu estou diante do Kyrios, né? Do meu Senhor, do Senhor que foi enviado para resgatar a minha vida. Então essa experiência que Deus ele quer dar a todos nós, né? E aonde nós vamos viver isso? Começou com Zacarias no templo, no culto, né? E continuou no corpo, né? A operação do Senhor. Ali estavam duas mulheres reunidas que, como você disse, né? Que tiveram a mesma experiência, né? E é interessante que nós vemos o fato aqui do anjo, né? De Gabriel, que ele é enviado por Deus para anunciar isso. Vai a Maria, vai a Zacarias, vai a Isabel, né? E vai também a José, né? José, como o pai legal de Jesus, ele também tem uma experiência. Por quê? Porque Maria geraria do Espírito Santo, virgem, né? Sim. E José seria o pai legal ali, aquele que estaria ali, que ia compor essa família, que ia transmitir a herança do reino, né, para a pessoa do Senhor Jesus. E nós vamos até terminar aqui falando um pouquinho de José. Eu gostaria que passasse, porque nesses episódios que tratam esses anúncios dos nascimentos, a gente tem esse fato aqui em José, que está lá no livro de Mateus, né? E os irmãos estão percebendo, nós estamos em Mateus, em Lucas aqui. Não falamos de João e nem falamos do Evangelho de Marcos, né? João vai trazer Jesus como Deus e Marcos como servo, e Marcos vai priorizar mais o ministério de Jesus, né? Então por isso nós estamos aqui hoje em Mateus e Lucas, porque Mateus e Lucas são aqueles que trouxeram as genealogias e estão anunciando aqui a questão dos nascimentos. Mas o texto diz assim, a partir do verso 18 até o 25, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher.
e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então é muito interessante porque cada um desses personagens, eles tiveram uma experiência pessoal com o Senhor. Então Maria não foi informada por José ou por outra pessoa. Né? Maria, você vai conceber do Espírito Santo. Não, Maria teve uma experiência. Zacarias teve uma experiência. Né? Nós vamos ver até aqui no final aqui que Zacarias duvidou um pouco, né? Zacarias até duvidou do tamanho do milagre. E ele fica, e o anjo diz: você vai ficar calado, mudo, até João nascer, para que os seus olhos possam ver isso. Maria teve experiência, Zacarias teve uma experiência, Isabel teve uma experiência e agora José teve uma experiência. Por quê? Porque a salvação é isso. Né? A salvação é uma experiência pessoal do homem com Deus. E Deus fez questão de mostrar isso. Interessante a posição de José. Né? José, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro, né? Justo. E quando ele descobre ali, Maria informa ele: olha, estou grávida, né? Sou virgem, estou grávida, vou conceber do Espírito Santo. José, o que ele faz? Ele intenta ali: eu vou deixá-la secretamente, né? Eu vou sair da história, né? Mas José, o Senhor não permite isso. Porque José também tinha um papel fundamental nesse projeto, né? Porque o texto ele termina dizendo que e não conheceu até que deu à luz a seu filho. E aqui é interessante que o texto diz: olha, é filho de José, é o primogênito de José. E ele pôs o nome de Jesus. Então atribui aqui todas as funções de pai, né? José como pai, aquele que colocou o nome dele será Jesus, e ele é o meu primogênito. E por que essa expressão primogênito aqui? Porque José, como sendo da descendência de Davi, teria direito ao trono. Não havia trono em Israel naquele momento, mas ele seria o herdeiro ao trono. Da linhagem. Então, após a morte de José, quem herdaria o trono seria Jesus. E esse é um fato interessante, nós vamos ler na frente, porque quando Jesus completa 30 anos e começa o ministério, José ele desaparece dos evangelhos. Não se trata mais, não se cita mais José. Sim. Por quê? Porque o ministério de Jesus começa, o reinado de Jesus começa. Então, para que o reinado de Jesus pudesse começar, o outro rei teria que ter morrido e passado essa herança. Então, José, ele por certo, ele já havia morrido e ele passa agora a herança. Até que Jesus como carpinteiro, mas também como rei. Né? É interessante isso, né? Maravilhoso. É muito interessante essa questão da experiência, né? Porque o homem vive de experiência, não é o de ouvir falar, não é de comentários. É até um detalhe que eu gostaria de abordar, como você disse, sobre Zacarias. O milagre aos olhos dele pareceu tão grande, porque ele já idoso, a esposa, além de idosa, estéril. E o anjo falando com ele a respeito dessa profecia: mas como isso vai acontecer? Né? E interessante porque ele fica mudo, né? E quando eles questionam, o texto aqui pode ser o próximo quadro, e diz assim, olha, em Lucas 1, 61 a 63. Olha, e disse-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome, de João. Né? Quando Isabel fala o nome dele, será João, mas ninguém na sua parentela. Eles queriam, vamos dizer assim, aqui reduzir toda aquela experiência a algo tradicional. Aos costumes, né? Aos costumes. Porque era normal isso, né? O tio chama Roberto, vamos dar o nome aqui para honrar o tio de Roberto, o pai, o avô. Era a tradição da época. Era a tradição. Quer dizer, mas João, não existe ninguém com esse nome. Mas isso nos traz um ensino. Aí o texto continua, né, para concluirmos aqui. Perguntaram por acenos ao pai como queria que lhe chamassem. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. Então nós vemos aquilo que Deus faz é novidade de vida. Aquilo que Deus faz é o caminho vivo e novo. Não está baseado em tradições religiosas, em tradições familiares. É uma experiência nova de um evangelho vivo, de uma palavra viva. Né? Quando eles trazem essa palavra aqui para Isabel e para Zacarias, eles queriam limitar toda a operação do Senhor a isso. E na vida do homem hoje é a mesma experiência. Aquilo que o Senhor está fazendo no coração do homem é algo extraordinário, que não depende de homens, não depende de
vontade, aquilo que seja provável. Deus age dentro do improvável, né? Mas é algo maravilhoso. Glória a Deus. É interessante, e o verso que até você citou aqui, ele começa porque Zacarias estava mudo. Do momento ali da experiência no templo, Zacarias parou de falar. Então nós podemos até entender o seguinte, que tudo que Zacarias viveu ali com o anjo, ele não conseguiu falar para ninguém. Ele não conseguiu transmitir isso, nem para Isabel. Então a experiência era dele, estava com ele, o nome foi transmitido para ele. Agora Isabel, ela vive a mesma experiência, porque eles perguntam para Isabel, como é que vai chamar o menino? O menino nasceu, como é que vai chamar? Zacarias está mudo, e Isabel disse assim, o nome dele vai ser João. Então nós vemos aqui algo também, uma nuance sobre a questão da palavra revelada, da revelação. A revelação ela não traz contradição. Deus revelou a Zacarias a mesma coisa que ele revelou a Isabel. Sim. Então ali nós vemos ali, olha, a revelação é a mesma. O nome dele vai ser João. E agora eles questionam ali, e é um fato interessante porque João Batista é aquele que vai anunciar o caminho, né? Ele vai à frente anunciando, e hoje esse papel é do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele anuncia a pessoa do Senhor Jesus, né? Como Salvador, como tudo. Interessante que eles ali, os vizinhos, os parentes incrédulos ali, mas ele vai se chamar João mesmo. Interessante que o nome João é exaltado, né? E essa é a posição do Espírito Santo. Qual que é a posição do Espírito Santo? Exaltar um nome. Que nome é esse? Jesus. Ele vai exaltar a pessoa de Jesus. E João Batista faz algo ali, ele pede uma tabuinha de escrever, por certo era um pedaço de madeira, pede um pedaço de pedra, de argila, e começa a escrever naquela tabuinha. O seu nome será João. E é interessante isso porque nós podemos até encerrar esse episódio dizendo para você que hoje Deus escolheu para escrever na tabuinha de madeira do seu coração a mesma experiência. Porque é isso que Deus faz, né? O que o Espírito Santo vai fazer? Olha, ele vai escrever no seu coração essa profecia, né? Da operação do Espírito Santo, de viver uma vida cheia do Espírito Santo com o propósito de exaltar um nome. E esse nome é a pessoa do Senhor Jesus, que é o Salvador, né? Então nós encerramos esse episódio aqui sobre os anúncios dos nascimentos, né? Mostrando essa beleza, né? De tudo aquilo que está definido na palavra sobre a salvação em Jesus. Queremos agradecer a você que esteve conosco nesse episódio, dizer e te convidar a participar de toda a programação da TV Manaim, de acompanhar os nossos episódios Cronologia Bíblica. Nós vamos continuar aqui durante todo um bom tempo falando dos evangelhos, né? Falando do ministério de Jesus, da história da igreja, e você é o nosso convidado, a sua família, de participar conosco. A todos, a paz do Senhor Jesus, a paz do seu pastor Roberto. A paz do seu pastor Alex, a paz do Senhor a todos os irmãos.